A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Manda um abraço especial à minha querida Marta Prata, sempre comentando no YouTube, mesmo com a ausência de muitos, ela deixa lá seu comentário. Maria Antônia Cabral e alguns outros. Nossos agradecimentos, que Deus os abençoe e também as suas famílias. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos nessa sexta-feira, com muito amor no coração, para trazer os ensinamentos de Jesus, né? E que a gente consiga realmente absorver esses ensinamentos e ter consciência da importância de colocá-los em prática. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre a cura da sogra de Pedro e também dos endemoniados. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, quero desfrutar desse momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para o melhor e que todas as coisas que me acontecem para o meu bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalece a paciência, as intrincadas situações no lar, porque treino o meu espírito no exercício do amor, a correria que estou obrigada, porque me desenvolve inteligência, a falta de dinheiro, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dá um prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicta de que em tempo algum ficarei desamparado. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a cura da sogra de Pedro e também dos endemoniados. Endemoniados entre aspas, é lógico. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Poucas vezes, meus irmãos, Jesus foi à sinagoga. A sinagoga é um templo do judaísmo. Raríssimas vezes foi. Mas neste dia, ele saindo da sinagoga, se dirigiu à casa de Simão Pedro. Isso lá na pequena aldeia de Cafarnaum. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Ela foi fazer ali alimentos para todos eles. Jesus, Pedro e os demais apóstolos.
está registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 4, versículos 38 e 39. Nós fazemos sempre essas referências para que o amado ouvinte possa tirar dúvida também na sua Bíblia. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, no versículo 16. Os dois textos fazem referência a dois tipos de enfermidades que usualmente atingem o ser humano. As de natureza orgânicas, e psíquica, obsessivas e mentais. Todas as doenças são provações que, para suportá-las com coragem, é importante estarmos informados a respeito de suas causas. Então tem aqueles problemas físicos, às vezes alimentamos de algo que não vai fazer bem, vamos ter uma certa dor de barriga, outra hora dor de cabeça, E tem também aquelas psíquicas, emocionais, espirituais, de processos obsessivos. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais do caráter e do proceder do que a suportam. Muitas coisas, meus irmãos, são causadas por nós mesmos na atual existência. Minha lua não é boa, tenho o dedo podre para determinadas coisas, como eu já ouvi de pessoas. Não, é você mesmo que faz escolhas erradas e vai sofrer automaticamente as consequências. Agora, tem aquelas coisas de provações de ontem. Por exemplo, as deficiências físicas, os aleijões de nascença, uma série de problemas que o elemento já traz consigo de mau uso do seu livre-arbítrio em encarnações passadas, vindo nesta para reparar. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita, vejam bem, um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Então, se Deus é perfeito, se Deus é justiça, se Deus é amor, se Ele é o Criador de tudo e de todos, Ele não está cometendo nenhum tipo de injustiça com aquele que está passando por provações, às vezes dolorosas. Uma vez que foi Ele mesmo responsável por trazer tantos males para a vida presente de outros tempos, porque a vida continua. No corpo ou fora dele, permanecemos na vida. Não importa as encarnações que já tivemos e muitas que ainda teremos. Isso aí chama-se aprendizado pela dor, Podemos aprender também pelo amor, obviamente. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Como eu já falei, está em Lucas capítulo 4, versículo 38. Percebemos que a vinda de Jesus ao orbe estabelece uma nova ordem nos processos evolutivos da humanidade, pois, alicerçando na lei de amor, o Mestre nos clareia o entendimento e nos ensina a vivenciá-la em sua plenitude. Neste sentido, os breves registros do evangelista Lucas e também de Mateus nos anunciam preceitos básicos do Evangelho, que é a compaixão, a solidariedade, a caridade. Em ambos os textos identificamos um gesto de atenção ou cuidado desenvolvidos por pessoas amigas em geral, permanecidas no anonimato, mas que agem como intercessoras dos sofredores junto a Jesus. Meus queridos irmãos, observemos que o Evangelho é claro no sentido da compaixão, da solidariedade, da caridade. Foi o que o Cristo veio nos ensinar, Isso, em todos os evangelhos, nas cartas de Paulo,
Há sempre um chamamento ao homem para que ele se transforme de dentro para fora. Relata-nos o irmão X que a época de Jesus, quando na atualidade as doenças sempre foram consideradas um gênero de provas difícil e também da aceitação, o seguinte diálogo ocorrido entre Jesus e seus apóstolos é elucidativo. Se até hoje nós tememos as doenças, imagina, senhoras e senhores ouvintes, a época de Jesus, onde a medicina era muitíssimo atrasada. Então as pessoas temiam muitas coisas, e muitas doenças simples, que para nós hoje, dizimavam multidões. Há pouco tempo, eu digo bem mais recente, ainda nas cruzadas, nós tivemos aquela peste negra, né? A gripe espanhola, enfim, essas coisas vêm assolando a humanidade. E aquela época de Jesus era muito mais preocupante, porque a medicina era tão atrasada que muitos médicos daquela época só se fazia sangrar o corpo, tirar o sangue, que eles acreditavam que o sangue estava envenenado, coisas dessa natureza. Nossa, não queria nem imaginar como era feito as cirurgias por exemplo, de amputação de membros naquela época, sem anestesia, uma coisa horrorosa, né? Mas vem o relato de Humberto de Campos, que é o irmão X. Em face da pausa natural que se fizera espontânea na exposição do mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que é assim? Instalaríamos as bases mais seguras ao reino de Deus? E Filipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar problemas da alma se a carne permanece abatida por achaques. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde a manhãzinha, o médico celeste, acolhido pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e também da obsessão. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito, demonstraria o amor e a sabedoria do Pai. Os alegres beneficiados, contudo, se afastaram céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Com a cura do último ferimento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e de seus 12 apóstolos. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum, ou seja, Pedro, endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviaremos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente arrematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tangir o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, meus queridos irmãos, a dor ainda se faz necessária para nós, espíritos atrasados, enfermos da alma,
Então, a doença do corpo, muitas vezes, chama-nos à realidade para mudar os nossos direcionamentos e nos tornarmos pessoas melhores. Vê-se, pois, que os gestos de solidariedade, assim como o permanente amparo de Jesus, não nos libera do trabalho de melhoria espiritual que nos é próprio, encontrando na prática do bem a prevenção de doenças. É isso aí, nós temos que entender que ainda somos muito imperfeitos. E aí nós temos a reencarnação como presente de Deus, com a possibilidade de nos transformarmos em pessoas melhores. Fazer a reforma íntima. E como fazer a reforma íntima? Nós temos que conhecer o caminho traçado por Jesus e entender o que nos cabe fazer. Porque Jesus, naquela época, trouxe os ensinamentos e disse que não poderia falar tudo, mas mandaria o Consolador. E o Consolador prometido nós sabemos que é a doutrina espírita. Entre outras coisas, além de Consolador, ela traz para nós as ferramentas que nos vai ajudar a nos transformarmos em pessoas melhores, aproveitar a nossa reencarnação. Então a gente aprende que não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso. Não podemos julgar as pessoas, nós temos que saber usar do perdão, da compaixão, da indulgência, da tolerância, da paciência, do amor. Então, isso vai nos libertar, né? E a gente tem que entender que, ao fazer isso, nós estamos nos amando. Como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos que nos amar para amar o próximo. E nesse momento que nós estamos conseguindo nos amar, nós temos o entendimento que temos que amar o próximo. E amar o próximo é praticar o bem, fazer a ele, o próximo, tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Nesse momento, nós estamos amando a Deus. Então, a gente tem que entender, a nossa reencarnação é a possibilidade da transformação em sermos melhores, né? A gente aproveitar, nem que seja o mínimo que a gente faça, mas nós vamos aproveitar a reencarnação. É o trabalho que cabe a cada um de nós. Nos transformarmos, aproveitar a reencarnação e entender que nós temos que praticar o bem. Nós vamos nos desvencilhando da dor, das doenças, porque nós estamos tendo entendimento que vamos aproveitar a reencarnação. Identificamos em vários grupos espíritas abnegados companheiros que, em trabalho conjunto com benfeitores espirituais, se dedicam ao alívio das enfermidades dos irmãos encarnados, seja pela aplicação dos recursos magnéticos, seja pelas manipulações de fluidos salutares. Esse tipo de atividade, porém, não produz a cura verdadeira, uma vez que nem mesmo Jesus, ele prometeu curar, prometeu apenas aliviar. Que nós temos que entender que cabe a nós fazermos a diferença. Nós aproveitarmos, transformarmos e a gente fazer o exercício do amor. Isso vai nos libertar, isso vai nos curar. Os amigos espirituais podem nos aliviar, mas somos nós que temos que dar o passo à frente para a cura, né? Ora, aliviar não é curar. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual. É o próprio Senhor que afirma: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não disse eu curarei. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. É por isso que a gente entende. E muitas pessoas, quando entram num centro espírita, por exemplo, elas acham que vão estar curadas. E aí passa um tempo, nada acontece, elas acham que, não vou frequentar mais aqui não, porque esse centro é fraco. Você não entendeu nada. Muitas vezes a pessoa só vem para tomar um passe. E o principal, que é a palestra, que é o ensinamento de Jesus, a pessoa perde. Ela não entende qual é o primordial. É um estudo para você ter o conteúdo para você poder se modificar. O passe é como às vezes falam, uma chuveirada de fluidos. Que você saiu da porta, teve um mau pensamento, foi embora. Cabe a nós fazer a transformação, né? E a gente tem toda a possibilidade quando a gente conhece o caminho e coloca em prática. A frase, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, indica que o ato de levantar-se reflete uma disposição íntima para o trabalho de quem está disposto a servir. A gente não vai ficar à beira da estrada, vendo a carruagem passar ou esperar o maná cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos agir, né? Por nós e pelo próximo. A sinagoga representa no judaísmo não só um local de observância religiosa,
mas também uma instituição comunal. Com ela, a natureza do culto oficial apresenta características especiais, tendo a prece, a leitura e o estudo da Torá substituído o sacrifício como maneira de servir a Deus. Então simboliza também o centro de cogitações espirituais. Qualquer templo religioso vai representar isso. Centro de cogitações espirituais. Lugar apropriado à abordagem dos assuntos que tangem os terrenos da vida em termos de mortalidade, abrindo caminhos para a apropriação de conhecimentos ou para realizações no bem. Então qualquer templo religioso que vai pregar os ensinamentos de Jesus, pregar o bem, mostrar que nós temos que nos transformar, servir ao próximo, ele está atingindo o seu objetivo, né? Então significa dizer que todo o trabalho de auxílio para ser bem sucedido deve ter como referência padrões espirituais elevados. Entrou em casa de Simão. Vamos ver a análise aqui. Tem duas interpretações. A literal, no sentido de local da habitação de Pedro e dos seus familiares. E a não literal, que extrapola a letra relacionada à casa mental do apóstolo. Isso é o campo das influências e vibrações espirituais que todos nós temos. Neste sentido, podemos afirmar que Jesus e os demais benfeitores utilizam as boas disposições dos que com elas estão sintonizados para socorrer os necessitados. É isso aí, nós temos que estar abertos à ajuda, pedir, fazer a nossa parte. Deus diz, faça a sua parte, eu farei e Ele fará a dele. Mas nós temos que ser os primeiros a se movimentar, a ir de encontro à nossa melhora, aproveitar todos os instantes para nos transformarmos. E aí a gente também vai ter a ajuda espiritual. Por isso que é lembrar sempre das palavras de Jesus, vigiai e orai. Vigiai palavras, pensamentos e ações para errar menos, ter possibilidade de não sofrer influências negativas, estar orando para receber a ajuda do alto, né? Texto, a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogam-lhe por ela. Demonstra que a doença era de natureza orgânica, que estava com muita febre. Talvez uma infecção passageira, mas que mereceu a atenção de pessoas vigilantes, mantidas em anonimato no texto, mas que souberam agir, rogando a intercessão do coração magnânimo de Jesus. Esta é a atitude dos amigos leais que, em nome do Senhor, estão sempre prestando serviços que sofrem. É isso que nós temos que fazer, sempre olhar as pessoas com o olhar de Jesus e, na medida do possível, auxiliá-las. Quando a gente não pode efetivamente auxiliar em coisas materiais, ou não podemos estar junto à pessoa para uma palavra amiga, um passe, um conforto, vamos orar. A oração tem força e tem resposta. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Provas e expiações ainda, gente. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes que não são sãos, às vezes até hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. É o progresso que nós vamos ter. Nós já estamos a caminho da regeneração, esse processo começou. Daí em diante, cada vez vai melhorando mais. Então nós vamos estar cada vez menos sujeitos às doenças, onde o amor impera, onde a nossa transformação para melhor, a ajuda ao próximo, isso vai nos fazendo galgar, né? Estar, então, em condições de sofrer cada vez menos, porque nós vamos aproveitando a reencarnação para as transformações ocorrerem. A expressão rogam-lhe mostra o envolvimento de criaturas humanas sensibilizadas com a necessidade de agir no bem, de auxiliar, de efetivar no campo prático da existência a lei da solidariedade e que, perante a própria incapacidade terapêutica, busca o auxílio de quem efetivamente tinha poder de amparar. Muitas vezes a gente não está em condições de trazer a cura. Então nós vamos pedir a Jesus, pedir aos amigos espirituais e, dependendo do merecimento, a pessoa vai ser ajudada, se ela tiver condições já de ser ajudada.
Mas cabe a nós ter esse sentimento de solidariedade e de amor. E pedir. Volto a falar, toda oração tem resposta. É isso que interessa para nós, a gente estar sempre atento aos ensinamentos de Jesus, colocá-lo em prática e exercer o amor sempre em relação às pessoas. Quando a gente se ama, a gente se transforma em pessoas melhores, mas paralelamente a isso, vamos servir ao próximo, amá-lo na medida do possível. Se eu não posso materialmente, eu posso fazer uma prece, e toda prece tem resposta. Perfeito, Isa, é isso mesmo. Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Casas mortas, casas vivas. Sua casa é viva ou morta? A pergunta soa estranha, com certeza. E você logo responderá que casa é algo inanimado. A casa é feita de pedras, tijolos, madeira, portanto não tem vida. Entretanto, casas existem que são mortas. Você as adentra e sente em todos os cômodos a inexistência de vida. Sim, dentro delas habitam pessoas, famílias inteiras. Mas são aquelas casas em que quase tudo é proibido. Tudo tem que estar tão arrumado, ajeitado sempre, que não se pode sentar no sofá, porque se está arriscando sujar o revestimento novo e caro. Casas em que o quarto das crianças é impecável. Todos os bichinhos de pelúcia, por ordem de cor e tamanho, repousam nas prateleiras. Essas casas são frias. Pequenas ou imensas, carecem do calor da descontração, da luz da liberdade e da iluminada possibilidade de dentro delas se respirar, cantar, viver. Por isso mesmo, parecem mortas. As casas vivas já demonstram desde o jardim que nelas existe vibração e alegria. No gramado, a bola quieta fala da existência de muitos folguedos. A bicicleta, meio deitada, perto da garagem, diz que pernas infantis até há pouco a movimentaram com vigor. Em todos os cômodos se reflete a vida. No sofá, um ursinho de pelúcia denuncia a presença de um pequenino irrequieto que carrega sua preciosidade por todos os cantos. Na saleta, livros, cadernos e lápis dizem dos estudos que se repetem durante horas. O dicionário aberto, um marcador de páginas assinalando uma mensagem preciosa, falam de pesquisa e leitura atenciosa. A cozinha exala a mensagem de que ali, a qualquer momento, pode chegar alguém e se servir de um copo d'água, um café, um pedaço de pão. Os quartos traduzem a presença dos moradores. Cores alegres nas cortinas, janelas abertas para que o sol entre em abundância. Os travesseiros, um pouco desajeitados, deixam notar que as crianças os jogam vez ou outra, umas contra as outras, em alegres brincadeiras. Enfim, as casas vivas são aquelas em que as pessoas podem viver com liberdade, o que não quer dizer com desordem. As casas vivas são aquelas nas quais os seus moradores já descobriram que elas foram feitas para morar, mas, sobretudo, para se viver. O desapego às coisas terrenas inicia nas pequeninas coisas. Se estabelecemos em nosso lar rígidas regras de comportamento para que tudo esteja sempre impecável, como se pessoas ali não vivessem, estamos demonstrando que o mais importante são as coisas, não as pessoas. Manter o asseio, a ordem, é correto. Escravizar-se a detalhes, temer por estragos, significa exagerado apego a coisas que, em última análise, somente existem em função das pessoas. Transforme sua casa, pequena, de madeira, uma mansão num lugar agradável de se retornar, de se viver, de se conviver com a família, os amigos, os amores. Coloque sinais de vida em todos os aposentos. Disponha flores nas janelas, para que quem passe possa dizer: esta é uma casa viva, é um lar.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Portanto, meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos e não criticá-los. Auxiliá-los sempre nessa jornada evolutiva, uma vez que todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os amigos. Desejo a todos um bom final de semana, com muita paz, muita luz, muito amor no coração. E estaremos na semana que vem em atividade, trazendo os ensinamentos de Jesus com muito amor de novo, no coração, porque é isso que importa para nós. Buscar sempre os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Muita paz e muita luz para todos nós. Uma boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.